Boa noite! Vamos dar uma ajustadinha aqui. Bora lá. Isso aí. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Seja bem-vindo, pastor Isaías. Glória a Deus pela vida de vocês. Estamos chegando aí. Vamos deixar a galera entrando. Já vou mandar aqui disparar as mensagens. Que bênção! Vou dar uma introdução aqui, já vou chamar o pastor Isaías para estar com a gente, já está aqui com a gente na live. A paz, meus queridos, boa noite para vocês, sejam todos bem-vindos, uma alegria muito grande ter vocês aqui com a gente. Vai chegando aí, já vai convidando a galera para entrar, seus contatos, né? Compartilha aí no seu WhatsApp o link, né, do Instagram também. Vai ser uma alegria muito grande, né, receber novas pessoas aí hoje. Tô mandando aqui umas mensagens também pra galera. Bora lá. Bora lá, bora lá. Como que vocês estão, pessoal? Tudo certo com vocês? Ó, tô mandando umas mensagens aqui. Tava fazendo a minha célula agora há pouco aí, a galera acabou de sair de casa. Pensa numa célula abençoada, a galera animada. A galera vai chegar agora no online aí com a gente. Ó, tô terminando aqui de mandar as mensagens. Mais um grupo só. Boa noite, pessoal. Vai chegando dando boa noite, vai falando aí de onde você é, que cidade você é. Vai abençoando a vida das pessoas que estão com a gente. Você que é novo aí também, vai compartilhando. Ó, sou novo aqui. A galera já vai te falar um oi, já vai chamar você aí para ser um amigo. Nós estamos aqui, né, nesses dias compartilhando com tantas vidas preciosas. Nesses 21 dias, tantas pessoas preciosas, né, que estão junto com a gente, recebendo tantos pastores, tantos... Meu Deus, quantas pessoas com testemunhos maravilhosos, né? São 21 dias que nós vamos realmente, né, segurando, carregando a nossa cruz, né, e levando a graça de Deus, né, para outras vidas. Né? Estamos formando uma família aqui, então a gente está usando hashtag Tome a Sua Cruz, com as nossas fotos, né, com as publicações que a gente tem feito. A Bernadette aí, ó, que bênção. Glória a Deus, Amorretes. Vai falando, galera, de onde vocês são. Vamos conversar um pouquinho aqui. Enquanto isso, eu vou chamar o pastor Isaías, que já está com a gente aqui hoje. Boa noite, dona Fátima, Juliana, Vanessa Thomas, aí, boa noite. Que Deus abençoe todos vocês, tá? Então, antes de eu chamar o pastor Isaías, deixa eu só falar uma coisinha sobre a vida dele. Eu não o conheço pessoalmente ainda, né? Eu conheço muito pouco e eu vou te contar como que eu o conheci, você vai entender. Eu pedi ao Senhor para me direcionar quem eram as pessoas que eu deveria chamar para esses 21 dias. E chamei várias pessoas, né, que Deus colocou no meu coração, pessoas que eu admiro, pessoas que eu tenho um carinho. E eu de repente entrei no YouTube, eu vejo muita coisa no YouTube. Entrei no YouTube, tinha lá um culto acontecendo, estava ao vivo naquele momento. O culto da Batista da Lagoinha, né, o Legacy, que o pastor Isaías é o pastor aí responsável, está junto com a equipe. E ele estava ministrando. A ministração chamava O Fermento do Orgulho, se eu não estou enganado, esse era o título, Fermento do Orgulho. E eu ouvi essa ministração ali por uns 10 minutos, mas foi tão certa, tão forte, tocou tanto meu coração aquela palavra, eu vi tanta presença de Deus ali, e na mesma hora já entrei no Instagram, já segui ele, já mandei uma mensagem para ele, falei assim, que eu tinha assistido essa ministração, e convidei ele para estar com a gente aqui, e prontamente ele respondeu, aceitou, né, mesmo sem conhecer em que barco ele estava pulando. Eu dou glória a Deus realmente por ele ter aceito, né, e a gente poder ter esse tempo aqui junto. Então, um jovem,
né? Um pastor jovem, mas um menino, um jovem muito usado por Deus, consagrado ao Senhor com a sua família, dedicado realmente a servir a Deus e gastar a sua vida ali na presença do Senhor. Agora eu vou chamar e na hora que ele entrar, você vai dar palminha assim, ó, para Jesus na hora que ele entrar, tá bom? Então bora lá, ó. Dá palminha para Jesus, foguinho para Jesus, né, pela vida do pastor Isaías aí. Fala, pastor Isaías! Fala, lindão. Como é que tá? Ô, louco, Tá mano. me ouvindo aí, Tudo tranquilo? certo? Agora eu Tô. tô. Ah, que bênção, cara. Tá me vendo? Tá de boa? Tô te vendo, tá de boa, tá tranquilo, graças a Deus. Hoje a internet aqui na cidade não tava boa, tava oscilando bastante a internet. Ah, E eu mas tava já então, orando aqui, repreendendo todo o tranca Wi-Fi, repreendi todos esses espíritos malignos de internet que tem agora. tranco Wi-Fi é bom, né? Eu Então, sei. então a gente tá no mesmo barco, porque onde eu moro aqui também a internet não costuma ser muito boa, não. A gente tem que lutar. E hoje choveu aqui, aí que ela não fica boa mesmo. Isaías, você estava aí já desde o começo, eu já dei uma introdução, falei como eu te conheci, e me sinto muito feliz mesmo, alegre de ter você, cara, aqui com a gente nessa live, né? Falei que jovem, menino, né? Falei aqui que você é um rapazinho, né? É um homem de Deus aí. Mas não, quantos anos você tem, Isaías? Tô com 30 anos de idade. Ah, então tá jovem ainda, né? Tá na, Tô na jovem. fase A jovem. latinha, a Glória a latinha é Deus. um pouco acabada, mas eu tô jovem. Isso aí, cara, os mineiros são muito abençoados, né? Glória a Deus, mineiro. Parabéns É, pelo seu trabalho, viu, Isaías? amém. Parabéns. Quero me aproximar um pouco mais aí de você. A gente admira muito essa igreja, né? A Batista da Lagoinha. E, e realmente eu vi uma presença de Deus aquele dia no altar. Eu vi seus É. stories aí também. Vi os bastidores das coisas, né? Não tinha ninguém lá, só você e a câmera lá, a galerinha da equipe, louvor e o fogo ali, cara, consumindo realmente a tua vida naquele altar. Glória a Deus, meu querido. Que bênção, né? É Prazer difícil, é muito grande. difícil gravar online assim, mas Deus tem dado graça. Eu queria te agradecer pelo convite, meu querido. Conta com a gente aí, estamos aí para servir a igreja, para somar mesmo. É uma honra para mim também estar conhecendo essa parte do corpo de Cristo aí, a qual eu não conheço, de poder, de alguma forma, acrescentar alguma coisa para vocês, né? Vai sim, cara. Para todos aqui você vai acrescentar bastante. Né? E a gente está procedendo assim nas lives. A gente dá essa introdução, já dei. Eu vou te passar aqui para você se apresentar devidamente, né? Também falar um pouco aí sobre sua família. Eu sei que você é casado, né? Casado, tem sua família. E na sequência trazer uma palavra aí para que Deus colocou no seu coração. E no final a gente troca uma ideia, bate um papo, né? Um pouquinho Não, mais. claro, claro, claro. Então, Vai gente, lá, para quem não me Isaías. conhece, sou o pastor Isaías Fernandes, sou pastor da Lagoinha Matriz, auxilio lá no Legacy Jovem, junto com o pastor Lucinho e o pastor Flavinho. Sou pastor de um espaço chamado Legacy Hub, que é uma extensão aí do que a gente tem no Legacy Jovens, aonde eu estou diretamente liderando lá, com uma equipe muito especial. Mandar um abraço para eles aqui que eles estão assistindo, a pastora Lívia, o pastor Léo. São bênçãos demais que Valeu. me ajudam muito, esses dois aí. Eu sou Glória a pastor de Deus. jovens, sou casado, vai fazer 4 anos agora de casamento, mas tenho, ó, Parabéns. 4, 12, 13, 14, 15, 16 anos aí de relacionamento, de namoro, então namorei aí 11 anos e depois casei. Sou bom aí para... Se alguém vem para mim assim, pastor, me dá uma dica, eu namoro tem pouco tempo aqui, que você acha que eu devo casar ou não? Eu falo, ó, eu não sou a melhor pessoa para te aconselhar nesse sentido. As coisas comigo costumam ser muito Rapaz. processual, né? Mas Deus é bom, Deus é bom. E estamos aí nesse propósito de cuidar dos jovens, pastorear nesse período aí, um ano de pandemia, que é uma luta danada, né? Mas Deus tem dado graça e a gente não vai recuar agora, não. Agora nós somos aqueles que avançam, né? A gente não é daqueles que recuam. Glória a Deus. Que bênção, cara. Glória a Deus pelo teu ministério, né? E tem muito chão para rodar aí e muita bênção, cara. Muitos jovens para ganhar para Jesus aí em BH.
né, em outros lugares também, né, fazer a diferença e lutar contra a indiferença, né, que a gente tem vivido nesse tempo. Bora lá, Isaías. Bora. Então vamos Taca-lhe pau, pegar. Marco Velho, como diz, né, a galera lá daquela. Taca-lhe pau, Marco Velho. Aí, deixa eu só perguntar, Isso. querido, que não consegui pegar assim. O senhor pastor de uma igreja local, comunidade de qual estado? Tá, vamos lá. Eu sou pastor da Igreja Metodista, né? Sou pastor de uma igreja local aqui na cidade de Corbélia, Paraná. Corbélia, E aqui Corbélia. Corbélia. Corbélia, na verdade, o que significa Corbélia? Corbélia é um ramalhete de flor, como um cesto cheio de flores. Isso significa uma Corbélia. E Então você está aí na cidade de Cesto de Flores. é uma cidade das flores, inclusive chama Cidade das Flores. É o codinome da cidade aí. É uma cidade pequena do oeste do Paraná, tem mais ou menos 17 mil habitantes e a gente tem já há algum tempo plantado igreja. 7 anos que eu estou pastoreando a igreja aqui, nós plantamos 7, na verdade nós estamos plantando 10, mas 7 já estão no processo de consolidação, igrejas locais aqui na região, cidades pequenas. Então nós temos o desafio de plantar igrejas em 52 cidades, que é o oeste do Paraná, né? Algumas das nossas filhas, né, igrejas filhas já estão plantando igrejas também. Já tem uma igreja, não sei se o pastor está aqui, de Realeza, que é uma cidade que a gente plantou, já tá iniciando o trabalho em duas cidades. A gente começa com as células, né, com os grupos pequenos. Olha lá, minha esposa, a Márcia, capital do sul do mundo. E aqui a gente tem um projeto, né, de uma igreja em célula também, organizada, com vários líderes, vários pastores de coração, né? Mas com o tempo eu te explico isso aí. Pastores de coração que estão levando essa missão com a gente. E esse desafio eu tenho chamado várias pessoas diferentes, né? Amigos, alguns que eu estou fazendo amizade agora, como você, e de diversos movimentos. Ontem, por exemplo, estava com a gente um bispo anglicano, lá de João Pessoa, bispo Márcio Meira. Se você não conhece ele, cara, segue ele lá, você vai gostar de conhecer. Pensa num cara top. E aí também, galera de comunidades, galera, teve aí com a gente de BH o bispo Carlos Damasceno, da, da Power Church, uma igreja nova também aí em BH. E assim vai, né? A gente está trazendo essa galera para ministrar uma turma que está aqui com a gente. Tem gente de diversos lugares aqui participando, depois recebem as gravações também, né, no nosso grupo do WhatsApp. E estamos aí, né? O nosso desejo é agradar o coração de Deus, né, e plantar muitas igrejas locais aqui na nossa região e aonde o Senhor permitir. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, sem demoras, vamos para o texto bíblico. Bora lá. Estou fazendo um devocional agora. Eu sempre faço devocional a vida toda, né? O pessoal aqui em BH me chama pastor do devocional. Se entrar nas minhas redes aí, você já vai ver que minha vida é fazer devocional e postar devocional. E especificamente aí já nesse último período aí de mês, né, mês de março, entrando agora em abril, eu estou trabalhando o Uhum. livro de Marcos, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, né? E eu queria falar, o tema aí da nossa live é Tome a Sua Cruz, eu queria utilizar o texto que Marcos faz sobre essa ótica, né, de Marcos, que está lá no capítulo 8 do Evangelho dele, ele vai falar no versículo 34, quando diz assim, ó, então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É esse o texto-chave que eu acredito que deu aí o embasamento para Uhum. vocês colocarem o nome da live, correto? Exato. Então, ó, tome a sua cruz. Jesus está dizendo isso para dar uma contextualizada. Jesus está dizendo isso depois de ter ouvido dos discípulos a confissão a respeito da identidade dele. Então, primeiro ele pergunta para os discípulos, está caminhando, está longe de Jerusalém, ele está caminhando num povoado, lá Marcos vai dizer que é Cesareia de Filipe, então ele está numa região pagã, e numa região pagã ele vira para os discípulos e pergunta, olha, quem aí a galera está dizendo que eu sou? E aí o pessoal fala, ó, o senhor é Jeremias, o senhor é Elias, é um dos profetas, o senhor é um mestre, é um rabi.
E aí Jesus, após ouvir essa fama dele que estava correndo aí já a região da Judéia e já em Cesareia de Filipe, ele vai dizer: "E vocês? Quem que vocês dizem que eu sou?" É quando Pedro toma a frente, ele toma a palavra representando o corpo dos discípulos, e ele vai dizer: "Ó, o senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo." E aí Jesus fala com Pedro: "Ó Pedro, você é pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja." E aí então Jesus começa a falar a respeito da sua morte e da sua ressurreição. Nesse momento, o apóstolo Pedro começa a repreender Jesus. É interessante você pensar de um ser humano repreendendo Jesus, né? Ele começa a corrigir Jesus. E aí então Jesus ele vira para Pedro e fala: "Para trás de mim, Satanás, porque você não fala das coisas de Deus, mas você fala das coisas dos homens." E após dizer isso, após repreender Pedro, ou repreender o Satanás que estava buzinando, né, na cabeça de Pedro, Jesus chama a multidão que estava em volta dele, Jesus chama os seus discípulos e ele vai dar uma palavra dura, uma repreensão. E os três evangelhos sinóticos, que têm essa mesma ótica, vão tratar isso. Você vai achar isso em Mateus, lá do 16, capítulo 16, do 13 ao 20. Você vai achar isso em Lucas, no capítulo 9, do versículo 28 ao 21. E aqui em Marcos 8, Jesus vai trazer essa repreensão e ele vai dizer: "Se alguém quiser acompanhar-me", algumas traduções vão dizer: "Se alguém quiser vir após mim, alguém quiser me seguir, você precisa estar preparado. Primeiro, negar a si mesmo. Segundo, tomar a sua cruz e seguir Jesus." E aí Jesus dá três ordens. A ordem do discipulado. Isso aqui é o que nós chamamos do discipulado. O discipulado, ele envolve três imperativos de Cristo. Jesus ele não está dando uma opção. Jesus ele não está dando aqui um jeitinho brasileiro, uma saída. Ele está dando três ordens, três imperativos que são conjugados na mesma frase, na mesma oratória. Então vamos lá, a gente vai trabalhar a ideia de que se alguém quiser seguir Jesus, seguir Jesus envolve o quê? Discipulado. Se alguém quer ser discípulo de Cristo, esse discípulo de Cristo ele precisa do quê? Precisa ter esses três imperativos bem claro na mente dele. Quais são esses três imperativos? Se alguém quiser seguir Jesus, primeiro precisa negar a si mesmo. É uma ordem imperativa de Cristo. Negue-se a si mesmo. E aí você deve estar se perguntando: o que é negar a si mesmo? Fala para mim, pastor, o que é negar a si mesmo? Então vou lá, vou falar o que é negar a mim mesmo. Quando nós estamos vivendo a nossa vida no mundo, uma das coisas que o mundo prega é que não existe uma fidelidade em relacionamentos conjugais, por exemplo. É normal ficar com todo mundo. Isso é a nossa vontade. Quem está assistindo aí na live, fala que você nunca teve vontade de sair pegando geral. É a vontade do nosso coração. Mas o que é negar a si mesmo? Negar a si mesmo é você não fazer o que você quer. Porque quando você faz o que você quer, você é escravo da sua vontade. E nós não somos escravos da nossa vontade, nós somos livres. E por isso não fazemos o que quer. Eu, por exemplo, eu tenho dificuldade de acordar de manhã e trabalhar cedo. Então é por isso que eu não vou acordar de manhã e vou perder hora no meu trabalho? Não. Se eu fizer isso, quer dizer que eu sou escravo de mim mesmo. Sou escravo das minhas vontades. Eu me disciplino para acordar todos os dias de manhã, mesmo cheio de preguiça, mesmo com vontade de ficar na cama até tarde. Eu levanto, tomo um banho, escovo os dentes, tomo um café e eu vou trabalhar. Por quê? Não sou escravo de mim mesmo. Eu não sou escravo. Eu estou negando quem eu sou, a minha identidade. O chamado ao discipulado, o chamado ao evangelho, é negar quem você é negar sua identidade, é abandonar, se esvaziar de você mesmo, porque você entende que você não é bom o suficiente. Você nunca será bom o suficiente. Enquanto você achar que você tem algum valor, que você deve, Deus te deve alguma coisa, você não está pronto para seguir Jesus. Você não está pronto para poder seguir ele, porque seguir ele envolve abandonar as redes, abandonar a velha maneira de viver, abandonar o seu modo antigo. Todo mundo tem um sistema, só que esse sistema ele é completamente contrário ao sistema de Deus. E por ser contrário ao sistema de Deus, nós precisamos, uma linguagem bem randomerizada, né? Bem computadorizada. Você precisa bugar o seu próprio sistema, fazer um reset, né?
formatar a Uhum. sua cachola para que você entre num processo zerado. Qual que é esse processo zerado? É um processo de conversão. Então, você precisa esvaziar de si mesmo e entrar no reino de Deus. O reino de Deus é um reino ponta-cabeça. Amém. Nós negamos a nós mesmos para que Cristo... E aí é que Paulo vai dizer, assim, ó, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ele vai dizer isso lá em Gálatas. Por quê? Paulo está dizendo isso? Porque Paulo está dizendo, olha, eu morri para mim mesmo. Então, todas as vezes que o meu velho homem vier me atormentar, existe uma promessa que foi me feita no discipulado. Qual que é essa promessa? Negue-se a si mesmo. Isso deveria estar na nossa... Acordou, você olha na parede, está lá, negue-se a si mesmo. Você precisa todo dia pensar, o que o Isaías faria nessa situação? Então, essa não deve ser a atitude que eu devo tomar. Todas as vezes que você vai tomar uma atitude, você precisa. O que você faria? Se você faria assim, não faça isso. Agora faça de acordo com que Cristo. Por quê? A vida cristã é uma renúncia diária. É você negar você mesmo constantemente. Esse é o primeiro imperativo da fé cristã. O primeiro imperativo é negue-se a si mesmo. Qual que é o segundo imperativo? O segundo imperativo é tome a sua cruz. Jesus, gente, olha só. Jesus ele não está vendendo um produto falso. O evangelho não é um produto mentiroso. Porque Jesus está dizendo que o evangelho envolve uma negação de quem você é. Falar, pastor, mas então eu tenho que negar os meus sentidos, eu tenho que negar as minhas vontades, eu tenho que negar quem eu sou? É isso que é o evangelho. E Jesus não mentiu. O pessoal gosta de vender um Jesus. Jesus era paz e amor, Jesus era good vibes. O que eu estou lendo aqui, Jesus está sendo extremamente duro. Primeiro, negue-se a si mesmo. Depois, tome sua cruz. Jesus está dizendo que a vida do cristão é uma vida de levar a cruz. Tomar a cruz e carregar. Existe uma cruz individual. Existe um preço a ser pago para ser cristão. Pastor, mas então eu não devo fazer isso porque senão vai escandalizar? Sim. Você não deve fazer isso porque senão vai escandalizar. É a cruz que devemos pagar. Eu, quando determinados comportamentos, eu não posso aceitar porque eu sou cristão. Eu tenho um preço, eu tenho uma cruz para carregar. Eu não posso me comportar na média como os outros cristãos se comportam. Ou como as outras pessoas se comportam, né? Por quê? Porque eu sou diferente. Eu tenho uma cruz para carregar. Eu tenho um propósito. Qual que é o meu propósito? É glorificar a Deus no meio das nossas atitudes. Então, o cristão ele é alguém diferenciado. O cristão ele não pode agir como as outras pessoas vão agir, porque o cristão é alguém que está carregando a cruz. O cristão é alguém que negou a sua própria vontade. O cristão é alguém que negou quem ele é mesmo. E ele está carregando um peso, ele está carregando uma cruz. E aí, sabe o que é Amém. interessante? É porque isso aqui, Jesus está apontando para algo que ele faria. Por quê? Vamos lá. Jesus negou quem ele era. Gente, Jesus, Paulo vai dizer em Filipenses, capítulo 3, capítulo 2 e capítulo 3, ele fala muito disso lá em Filipenses. Aquele que não considerou o fato de ser igual a Deus, ao qual deveria se apegar, se ele esvaziou de si mesmo, entrou no nosso tempo, no nosso cronos, ele se despiu da sua glória, ele veio como homem e ele morreu a nossa morte, não uma morte qualquer, uma morte de cruz. Paulo está dizendo que Jesus negou sua divindade, ele se esvaziou de quem ele era e ele entrou no nosso tempo. Ele está dando uma mensagem. Qual que é essa mensagem? Não considera quem você é, se esvazia. E ele não somente considerou, o que ele fez? Ele abraçou uma cruz. E ao abraçar uma cruz, ele disse uma mensagem. Você se esvazia de quem você é e você olha porque existe um propósito. Qual que é esse propósito? Abrace a sua cruz e qual é o terceiro imperativo? Primeiro imperativo, negue-se a si mesmo. Segundo imperativo, tome a sua cruz. Jesus está dizendo aqui, crie vergonha na cara, como o irmão disse aí, ó. Ser crente é para cabra macho. Tem que ser homem, tem que ser mulher para seguir Jesus.
Tome a sua cruz. Aquele que colocou a mão no arado não pode olhar para trás, ele tem que seguir. Jesus está dizendo, existe um preço para ser cristão, meu querido. Se você quer vida fácil, se você quer o bem bom, se você quer ser a nata da sociedade, não invente o cristianismo. C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia, um dos apologetas mais conhecidos do século XXI, ele disse, se você quer uma religião que seja confortável, eu não te aconselho o cristianismo. O cristianismo não é confortável, porque o cristianismo envolve negar a si mesmo, o cristianismo envolve carregar uma cruz, e sabe o que mais o cristianismo envolve? Ele envolve seguir Jesus. Nós, como cristãos, somos os seguidores de Jesus. E qual que é os seguidores de Jesus? Para onde eles estão seguindo? Gente, para onde Jesus ele foi? Para onde Jesus foi? Nós estamos agora na semana. Domingo agora foi o domingo de Ramos. Sexta-feira será a sexta-feira da paixão. Essa é a semana da paixão de Cristo. Nós estamos seguindo Jesus para a morte, para a crucificação. O evangelho não é mentiroso. O evangelho tem uma mensagem clara. Vocês estão seguindo Jesus para morrer. Eu falei isso no devocional de hoje. Só é possível ressuscitar com Cristo se antes morrermos com Ele. Tomar a cruz é uma mensagem de morte. A cruz não é um pingente legal que você coloca no pescoço, algo legal, uma camisa que você usa. A cruz não é uma pulseira. A cruz não é um enfeite, não. A cruz é um instrumento de morte. Se você estudar um pouquinho, eu quero aqui, se você me permite, meu querido, fazer um pouquinho da história da cruz para que possamos entender o tamanho da complexidade daquilo que estamos falando. A cruz, ela era utilizada pelo Império Romano como um instrumento de tortura pública para promover a paz romana. O Império Romano ele criou a Pax Romana. O que era a Pax Romana? A Pax Romana era a bandeira do Império Romano de que aonde eles estavam estabelecidos, eles estabeleciam a paz. Só que não era uma paz convencional, era uma paz provocada. Era uma paz feita por meio da espada, por meio do medo. E como que eles provocavam essa paz? Eles provocavam essa paz por meio do martírio dos rebeldes, dos revolucionários, daqueles que provocavam pulsões sociais. Então, quando uma pessoa era crucificada, ela não era crucificada dentro da cidade. A pessoa era crucificada fora dos limites da cidade. Não era uma visão romântica como nós temos hoje. O prisioneiro ou o mártir, ele era colocado na beira da estrada, como se... Pensa aí na rodovia que tem na sua cidade. Na entrada da cidade, geralmente não tinha uma placa, bem-vindo a... Como que é o nome da cidade? Eu esqueci. Corbélia. Corbélia. Cara, eu não acredito que você não conhece Corbélia. Eu não acredito que você não conhece. Eu quero conhecer Capital do sul do mundo. Capital do sul do mundo. Mas eu acredito que Corbélia, quando você entra na cidade, tem uma placa bem bonita, assim, florida, bem-vindo a Corbélia, não tem? Isso aí, tem. O Império Romano, ele fazia isso também. Só que o Império Romano ele não utilizava uma placa bem-vindo a Jerusalém, bem-vindo à Judéia, o lugar onde o Império Romano administra. Não, ele colocava mortos pendurados em cruz. Por quê? Era um outdoor. Bem-vindo a um lugar onde a paz romana impera. Bem-vindo a um lugar onde Roma estabelece a paz por meio da espada. Se você ousar entrar nessa cidade para provocar um distúrbio social, é isso que nós vamos fazer com você. Então a cruz romana, ela era um instrumento de paz, era um instrumento de coerção social. A cruz romana era um outdoor de paz daquele império. Então, quando o Império Romano ele pega a cruz, ele coloca Jesus pendurado na cruz, ele está colocando Jesus num instrumento de propaganda do império. Jesus se transformou num outdoor do império. Jesus se transformou num instrumento de outdoor. Pronto, então é colocado lá, pá, Jesus está crucificado. Só que Jesus não foi crucificado dentro de Jerusalém, Jesus foi crucificado no Gólgota, fora de Jerusalém, marginalizado, na beira de uma estrada, para que todos os visitantes que entrassem na cidade, olhassem para aquele monte, no Gólgota, as margens, vissem aquela pessoa crucificada e falassem, meu Deus, eu tenho que me comportar, porque senão é isso que vai acontecer comigo. Jesus ele não foi crucificado com roupas, ele foi crucificado provavelmente nu,
porque a vergonha era exposta, porque o prisioneiro ele tinha que ter suas vergonhas expostas, para que o pai, a mãe, para que os familiares vissem os seus órgãos genitais e entendessem o tamanho da vergonha daquele prisioneiro sendo exposto. E não era uma morte que acontecia de forma instantânea. A morte ela demorava para acontecer. Existem relatos de que as pessoas demoravam 3, 4 dias para morrer. Imagina você morrer lentamente durante 3, 4 dias. Era uma tortura sem tamanho. Tanto é que um dos procônsulos romanos proibiu que cidadãos romanos fossem mortos por meio da crucificação. Tamanho horror. Ele dizia que a cruz deveria sequer ser mencionada nos escritos romanos. E se você fizer uma pesquisa nos escritos romanos, você não vai achar registro de crucificação, de tanto que os romanos abominavam. Não existe nenhum registro romano de cidadãos registrados romanos que foram crucificados. Isso só acontecia nas províncias, fora de Roma, em lugares que eles consideravam lugares amaldiçoados, lugares que eles não poderiam nunca civilizar, que eram povos animalescos, como os judeus, por exemplo. Então, olha o tamanho do horror que Jesus Cristo estava se dispondo. E naquele patíbulo, aconteceu a maior batalha titânica entre o Deus Todo-Poderoso vencendo o pecado. Um instrumento de tortura. Ele serviu como o trono da vitória de Deus sobre a morte. É por isso que Deus usou uma coisa horrenda, uma coisa amaldiçoada, uma coisa tenebrosa, uma coisa vil. Ele fez desse instrumento uma loucura. Loucura para aqueles homens, mas para nós que estamos em Cristo, é a glória da salvação. Jesus transformou Amém. algo horroroso, ele glorificou, redimiu e fez daquilo a maior batalha da história da humanidade, Glória a Deus. reconciliando contigo todas as coisas. Olha o tamanho da obra de Jesus. Jesus ele se expôs na coisa mais vil, no pior lugar que ele poderia se rebaixar, para nos convidar a me siga. É isso que Jesus está nos convidando. Jesus está nos convidando a segui-lo. Ele está nos convidando a segui-lo para onde? A seguir para o martírio, a seguir para o Gólgota. E nós temos um paradoxo, porque nós somos paradoxais. E aí eu quero já caminhar para finalizar a nossa reflexão. No domingo de Ramos, Jesus entrou em Jerusalém. Domingo, como há 2 dias atrás. A maioria de nós estávamos aqui reunidos como igreja, alguns de forma online, outros de forma presencial, mas Jesus ele entrou em Jerusalém. E ao entrar em Jerusalém, eu quero que você imagine aqui agora, as notícias corriam a respeito de Jesus. Várias pessoas falavam, olha, Jesus é o Messias, Jesus vai entrar, ele vai assumir o trono, é o domingo de Ramos. E aí os estudiosos vão dizer que cerca de 2 milhões de judeus estavam em Jerusalém. A cidade estava pulsando, ela estava abarrotada, empapuçada de pessoas. E aí os portões da cidade se abrem. E aí quem vai entrar? Jesus de Nazaré. O Messias vai entrar. Só que como que Jesus de Nazaré entra? Ele entra montado numa jumentinha. Gente, você já imaginou um presidente da República? Vamos lá, vamos falar do Joe Biden. Acabou de ganhar as eleições lá. Foi uma nomeação fora do contexto de pompa dos Estados Unidos, porque nós estamos no meio de uma pandemia. Mas ele foi num carro de luxo, acompanhado de guardas, entrando ali no Capitólio de maneira majestosa, com a Lady Gaga cantando, e houve todo um contexto célebre para receber aquele que era o presidente. E aí, então, nós temos agora, de um outro lado, Jesus entrando de maneira majestosa. As portas de Jerusalém se abrem. E Jesus entra montado num jumentinho. Não era nem um jumento, jumentinho. Ele entra num animal infantil. Imagina as pessoas, as expectativas sendo frustradas naquele momento. As pessoas com um ramo, olhando, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. E aí, na hora que vê Jesus, a decepção pairando na mente deles. Porque Jesus entra com humildade. E quantos de nós, no domingo, estamos aqui alvoroçados, clamando, Senhor,
Hosana, com as mãos levantadas, abanando os nossos ramos. Nós cremos em Ti, Jesus, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Repetimos canções de adoração. Mas à medida que a semana vai passando, vem a segunda-feira, vem a terça-feira, e aí de repente Jesus chama os seus discípulos para a Santa Ceia, e aí vem a quinta-feira, Jesus é preso, e aí na sexta-feira da paixão, Jesus é levado para julgamento. E essa mesma multidão que estava o aplaudindo no domingo, teve coragem de gritar: Barrabás, Barrabás. E nós, quantas vezes agimos de forma paradoxal como os judeus? Porque no domingo nós aplaudimos e gritamos que Jesus é o Messias, mas durante a semana nós escolhemos os nossos sistemas de governos, preterindo ele ao invés de Jesus. Eu prefiro ser governado pela minha sexualidade, é um grito: solte Barrabás. Eu prefiro ser governado pelas minhas pulsões pecaminosas, é um grito: solte Barrabás. Eu prefiro ser governado pelos meus pecados de estimação, é um grito: solte Barrabás. Nós abrimos mãos de negar o Barrabás que habita dentro de nós. Nós abrimos mãos de pegar a nossa cruz e seguir numa via dolorosa até o Gólgota. Nós abrimos mãos de seguir exatamente o caminho de Jesus. E Jesus não nos prometeu uma viagem fácil, tranquila. Jesus nos prometeu uma chegada certa. Só pode experimentar a glória da ressurreição aqueles que experimentarem o desprezo de uma crucificação. Você não vai ressuscitar com Cristo se você não morrer para você mesmo, se você não tomar a sua cruz e seguir exatamente os caminhos de Jesus. E aí eu quero finalizar citando um dos mártires modernos que a gente tem, que é Dietrich Bonhoeffer, um pastor alemão aqui, ó, no seu livro Discipulado, aonde ele vai falar que, olha, existe uma graça barata. Nós temos uma graça preciosa, mas uma graça barata. E as pessoas preferem seguir a graça barata. Mas o que é essa graça barata? Dietrich Bonhoeffer vai dizer: graça barata é a pregação do perdão sem o arrependimento. É o batismo sem disciplina eclesiástica. É a comunhão sem confissão de pecado. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado. É a graça sem cruz. É a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Se nós abandonarmos a convocação de Jesus de negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, nós estaremos negando o evangelho. Nós estaremos barateando a graça. Não barateie aquele que custou o preço muito caro. Qual que é o preço que custou? O Filho de Deus. Nós estamos barateando o evangelho. E o evangelho está dizendo: o evangelho é o mais caro que existe na face da terra, porque custou a vida do próprio Filho. E se Deus não negou o próprio Filho em nosso favor, por que nós temos que negar a nossa vida em favor de Deus? E aí eu finalizo a nossa reflexão aqui, meu querido. É isso aí, pastor. Nós precisamos ter a convicção de poder servir a Jesus. Agora mesmo estava compartilhando com o pessoal na célula sobre o jovem rico, né? Trocando uma ideia sobre o jovem rico, né, que também teve a oportunidade de negar a si mesmo, né? Ele tinha algo no coração dele que Jesus deu uma oportunidade. E o interessante é que a gente olha para aquilo que Deus às vezes está nos pedindo para negar, e algumas coisas são fáceis de discernir que é ruim. Por exemplo, você está lá, é fácil de discernir o que é o pecado ali, aquele pecado exposto. Mas o difícil é discernir as coisas sorrateiras do coração. Você falou do Dietrich Bonhoeffer aí. Ele, nesse período, né, que estava diante daquela guerra, ele poderia ter ido para os Estados Unidos. Ele poderia ter se livrado, mas ele escolheu permanecer na Alemanha. E lá ele morreu. Se fosse hoje, a pessoa ia orar: Senhor, se o Senhor quer me livrar daqui, me manda um convite para eu ir para os Estados Unidos. Ou para algum lugar. Abre uma porta, Deus. E aí abre a porta,
mas havia uma convicção no coração dele. A convicção dele era o quê? Ali era o lugar dele, era a renúncia dele. Muitas pessoas às vezes tomam as decisões, né, pela circunstância, pela conveniência, e ainda coloca na conta de Deus. Não, Deus está nos chamando para um posicionamento. Posicionamento da nossa vida íntima com Ele, de oração, de palavra. Né? Que bom que você é o pastor do devocional. Né? Eu vejo seus devocionais lá publicados. Né? Que bom é isso. É o simples, é o constante, é o que a igreja precisa para poder estar firmado na palavra, né? Que bom que você é esse pastor, então, do devocional. É outra coisa na família, a convicção na família. É a convicção de estar ali firmado com o Senhor, com a sua casa, com a sua família, servindo a Deus, né? Nesse tempo, por exemplo, hoje eu ouvi aqui de uma pessoa firme com Jesus, disse assim, pastor, quando eu cheguei na igreja, eu via pessoas que eram um exemplo para mim, né, firmes com Deus, eu olhava com admiração, porque eram pessoas que estavam há mais tempo servindo a Deus e constante. Só que com essa pandemia, com esse tempo, muitos deles esfriaram, muitos deles diminuíram a vida deles com Deus, muitos deles endureceram o coração, né, e eu vejo que nesse caminho acabaram ficando o quê? Para trás. Porque Deus nunca chamou a gente para ter uma posição, chamou a gente para ter um propósito. Jesus entrando em Jerusalém, naquele burrinho, ele estava dizendo assim, o rei que vocês esperam não chegou. Né? O rei que vocês esperam, como vocês esperam, não vai vir. Né? Não vai vir num cavalo, vai vir num burrinho. Vai vir de uma maneira mansa. Mansa e humilde. Está aqui, estou me entregando. Ninguém vai tomar minha vida. Eu entrego ela. E aqui, né, tá com a galera aqui. Quem aqui está disposto a entregar, de fato, a vida para Jesus? Se for preciso até perder a vida para ganhá-la, quem aqui está disposto a entregar o que for preciso? Ah, não, Senhor, entrego tudo, menos meu iPhone. Entrego tudo, Senhor, né? Menos essa amizade. Entrego tudo, Senhor, menos essa circunstância, menos essa situação. Então é um tempo de entrega, né? Não sei, pastor, como que você interpreta isso, mas eu estava conversando com um amigo, pastor também, há um tempo atrás, e ele me disse assim, cara, eu estou lendo aqui uma parte do teu livro, e você está contando as tuas histórias, as decisões que você tomou, as renúncias que vocês tomaram, e eu fiquei pensando, eu falei assim, meu Deus do céu, cadê essas histórias de hoje em dia? Será que é a gente que está errado, ou a gente que está certo, ou a situação hoje que está errada, que falta renúncia, falta entrega, falta tomar a cruz? Né, eu vejo, assim, eu conheço muitas histórias de pessoas que têm tomado a sua cruz. Né, mas hoje nós precisamos ter atitudes, né, que demonstram a nossa decisão. Né, não sei como que está em BH, se os mineiros são firmes nisso aí, né, em tomar a cruz. Os mineiros gostam de tomar a cruz ou não? Tem alguns que gostam, outros não gostam muito, não. É isso aí, pastor. Que benção. Alguns Abre para a são galera aqui meio comentar frouxos, dão umas também. fugidas. Gente, se Os tiver alguém tiver uma atleticanos, os pergunta também, cruzeirenses, pode né? mandar. Ah, não vamos falar de time, não, Manda cara. O ver. meu tá numa situação tão difícil. Tem sido a minha cruz aí. Viu, pastor, você está trabalhando com jovens, né? Eu sei que você tem muitos desafios e muitos privilégios, também muitas bênçãos, né, através da vida dos jovens. Né? Se hoje você pudesse estar falando aqui com todos os jovens de BH, com todos estivessem te ouvindo, o que você diria para eles? Eu diria que não é a hora da gente parar para descansar. Se Deus escolheu os jovens, é porque os jovens são fortes. Está colocado isso na palavra, claramente. Jovem, eu vos escolhi porque sois fortes. Nós estamos invertendo a ordem, sabe? Os nossos jovens querem ganhar dinheiro rápido para descansar e ao invés de entender que agora é o momento de trabalhar muito, agora é o momento de ir para cima, agora é o momento de conquistar, é o momento de extravasar para que você descanse quando for mais velho. Você descanse quando chegar a idade de descansar. Mas agora é o momento de trabalhar. Não tire a mão do arado. É isso que eu falaria para os jovens. Jovem, olha só. Cara, para de desânimo, velho. Que se preguiça.
Jovem tem que acordar cedo, meu irmão. Tem que produzir, gera alguma coisa para a sociedade. Vai fazer alguma coisa, vai lavar uma vasilha, arrumar a casa, vai gerar conteúdo para o Instagram. Não para. Eu vejo, eu fico muito chateado quando às vezes eu acompanho vários pastores, várias igrejas, né? A gente tem a oportunidade de pregar em várias igrejas e eu pego e vou ver live das igrejas, um pastor idoso, 70, 80 anos pregando. Cadê o jovem da igreja? Cadê o jovem que não está ajudando o pastor com a tecnologia? Cadê o jovem que o pastor está lá passando aperto com o celular na mão para poder filmar as coisas, cai o celular, quebra tudo. O jovem tem a capacidade de fazer um monte de coisa da tecnologia. Agora é a hora. O jovem nasceu para esse momento. Meu querido, às vezes você que está assistindo que é jovem, talvez Deus te criou para agora, para a pandemia. E você está deixando a oportunidade de cumprir um propósito que Deus te criou. Assim, agora não é a hora de acovardar, agora não é hora de querer inventar problema, agora é a hora de ser a resposta da oração para a igreja brasileira. A igreja brasileira precisa se atualizar, precisa invadir as redes sociais, a igreja brasileira precisa dominar os campos de ação social. E aonde estão? Gente, não queira colocar nas costas de um pastor de 40, 50, 60 anos de idade algo que ele não sabe fazer. É a hora de se posicionar, se posicione como um homem, como uma mulher de Deus. Vá para o seu Instagram, para suas redes sociais, comece a fazer live, comece a gerar conteúdo, gravar vídeo, fazer TikTok, faz o que você tiver que fazer, meu querido. Mas você é a geração que nasceu nas redes sociais. É a hora de entender o seu chamado, é a hora de você se posicionar. Para de fingir que você é crente na igreja de domingo, mas no suas redes sociais não tem um versículo bíblico. E quando escreve versículo bíblico é para postar uma foto seminua, né? Posta uma foto de sunga e coloca o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não. É a hora de evangelizar, agora é a hora de pregar. Faz é a um hora TikTok de com funk. Falei, não, meu irmão, minha irmã, coloca na sua cabeça. Ah, não, Agora cara. é a hora Pelo de amor você de se Deus. posicionar. Usa suas redes sociais para o evangelho. É a hora de você fazer sua igreja crescer. Pega a sua igreja, faz uma estratégia de marketing para ela, envolva com o corpo da sua igreja, divulgue ela, poste, faça arte, ajude o seu pastor, carregue a igreja nesse momento, chega de deixar a igreja nas costas do seu pastor, que você está vendo que está pesado para ele, é a hora de você assumir sua responsabilidade, carrega a sua cruz. Você sabe. Por que você acha que você sabe mexer tanto nesse raio desse celular seu? É para servir o reino, meu querido, minha querida. Se não fosse para isso, Deus não tinha dado essa habilidade. Por que você acha que você sabe falar bem? É para servir o reino. Por que você acha que você tem esse olho bonito? É para servir o reino. Por que você acha que você sabe combinar roupa, moda? É para servir o reino. Deus te deu qualidade para servir o reino. Não use os adjetivos para servir o Satanás, é para servir o reino de Deus. Então, se tem uma mensagem que eu deixaria para os jovens Deus te deu um dom natural. Não use esse dom natural para ser escravo do diabo. Esse dom natural tem que ser usado para o crescimento do reino de Deus e do evangelho de Deus. É isso aí. E os jovens são xarope, às vezes, né? Eu tava, há um tempo atrás, estava pensando nisso. O cara, antes de se converter, o cara ia pra balada, o cara chegava no carnaval, pulava 4 dias carnaval e contava vantagem. Se o cara era usuário, usava 3 dias droga e falava, não, agora eu tô inteirão, tô firme, tô forte. Aí o cara se converte. Aí o cara se converte e vira um. Não, Aí eu o acho cara assim, não fica vai, não parecendo que tem o cara coragem. se converte, baixa um espírito da canseira, porque ele só fica cansado. Os jovens, nossa, é tudo cansado, cara. Eu fico assim, meu Deus, não é possível, não. Gente, nem para Puxa, dar cara, eu glória a achava que Deus era na aqui. pregação, às vezes os Meu bichinhos Deus do céu, prestam. agora você me salvou, cara. Eu achava que era aqui o negócio. Eu achava que o Não, problema era a comigo, gente então. tem uns pesos cansados aí. Falei, gente, jovem não pode ser cansado, não, meu Deus. Jovem tem que ser psicopata de Jesus. Tem que falar de Jesus o tempo todo. Cansa o diabo. Dá diarreia no Satanás. O diabo tem É que ficar isso aí. preocupado. Na hora que você acordou, você levantou, o diabo já tem que ficar preocupado. Falando, meu Deus, eu tenho que parar esse menino, essa menina, porque Acordou. já acordou assim, cheio de Jesus, já cheio de Espírito Santo. Dá diarreia no Satanás. Mas não, chego. Perdão da palavra, sabe o que é que gosto de falar? O jovem tem espírito de catarro. Você sabe o que é catarro, né? Sabe qual é o espírito de catarro? Onde você escarra ele, ó, você pega aqui, ó, e tá. Onde você joga, ele fica parado, morto. Não mexe mais, não, tá lá morto, assim. Não faz. Falei, meu Deus, toma um xarope santo, dá uma energizada, sacode a vida. Eu tô aqui, ó, fazendo live 10 horas da noite. Os jovens estão deitados vendo Big Brother. Pelo amor de Deus, gente. Faz alguma Tomar coisa. banho, Vai não. ler Bíblia online.
Pega a sua Bíblia e vai ler, ó. Abre aqui na roleta santa aqui, começa a ler, ó. Abriu em Daniel capítulo 5, vamos ler. Faz 1 hora de leitura bíblica. Convoca aí os adolescentes da sua cidade para orar. Sei lá, ora pelo seu time de futebol, ora pelo governo. Gente, motivo para orar você tem demais. Ora pelos insetos da sua cidade, mas ora, faz alguma coisa. Sai da inércia, pelo amor de Deus. Isso aí, cara. Agora eu senti que o negócio andou, e é isso mesmo, cara. Aí o cara perde o ânimo em tudo, o cara não tem mais. O cara já 8 horas da noite na igreja, o culto não acaba, o cara já tá achando tarde. Né? O que vigília, então, momento de oração, né? Que nem você falou, evangelismo, cara, uma atividade dos jovens mesmo, ir para algum lugar, os caras já estão cansados, já estão canseiro, acampamento, o cara não quer saber mais de nada. Eu não sei nem o que o cara quer saber. A arte do diabo é inverter os tempos da vida. Quando nós somos jovens, nós queremos descansar e depois de velho a gente quer trabalhar. Só que a ordem é ao contrário. Você ficou mais velho, você tem que dar uma desacelerada, você não tem estrutura. Mas aí a pessoa mais velha quer fazer o quê? Quer começar a trabalhar, aí quer envolver, aí quer estar no ativismo, mas o organismo já não aguenta. Aí tem que abaixar um pouco. Quer jogar videogame, daí depois de 60 anos quer jogar videogame, quer virar mocinha depois de 50. Não, para de inverter as coisas. A gente não pode inverter. Então, ó, o tempo de aproveitar é agora. Jovem, vai estudar, cara. Para. Não, pastor, não quero estudar. Meu negócio é trabalhar e ganhar dinheiro. Trabalha e estuda. Jovem tá aí é para isso. Tem força, tem pique. Para de ser cansado. Para de ser desanimado com a vida. Não. Trabalha, estuda, namora. A outra coisa que o diabo gosta de inverter. Tá namorando? Transa igual louco. Transa igual louco. Casa, aí não quer transar mais. Aí vem, pastor, tô com um casamento em crise. Falei, meu Deus, mas estava namorando, transando igual o Satanás. Agora que pode transar, não quer transar mais. Aí vem pô, cueca bege, calcinha bege. Aí quer desleixa do corpo, não cuida. Não, meu querido, coloca na cabeça. Agora é a hora de dedicar a estudo, a trabalho, a adquirir, conquistar as coisas. Casou, aí transa mesmo. Investe na esposa, no sexo. Não ao contrário. Vamos parar de inverter a ordem das coisas. Deus criou uma ordem que é para ser seguida. Não inverta essa ordem, senão você vai se prejudicar. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai prejudicar a sua vida inteira aí para frente. É isso aí. E aí eu vejo, cara, eu dou glória a Deus porque tem muita gente com esse espírito de Caleb, né? Pessoas que tinham todo motivo para ficar descansando, já estava na hora de descansar. Todo motivo do mundo para ficar descansando. Você pega lá várias pessoas que a gente admira, né, no ministério, pessoas das igrejas locais, tinha todo motivo do mundo para ficar descansando. Mas daí essas pessoas estão na lida, cara, estão na ponteira, estão levando a coisa adiante, estão guerreando contra o inimigo, estão se posicionando, estão realmente indo para frente, tá dando de 10, né, em muito jovem, preguiçoso, com o espírito do Zé Colmeia, né, não pode encostar em um lugar que dorme, né, pacota num lugar, pacota no outro, bicho medroso, né, tem medo do diabo, tem medo de não sei o quê, tem medo do que o outro vai pensar. É isso aí, cara. Vamos virar de cabeça para baixo esse negócio, não tá certo, não. Se posicione, ó. Deixa eu dar uma dica para você. Você que está nos acompanhando, pegue o seu celular amanhã pela manhã. Não interessa, pastor, mas eu não sei de vir, pastor, não interessa. Pegue o seu celular, grave um áudio, fala assim, pega lá, fala assim, olá, tudo bem? Eu quero abençoar o seu dia de hoje. Deixa eu ler um versículo para você. Lê um versículo que você gosta e sameia esse áudio em todos os grupos de família que vocês ficam mandando essas fake news. Manda um áudio abençoando. Gente, eu tô aqui para abençoar a sua semana. Pronto. Você acabou de ser sal e luz. Você acabou de cumprir seu propósito. Então, meu querido, eu não estou te falando de esperar você se tornar um grande expert em alguma coisa, não. Não, faça agora com pouco que você tem. Pega o áudio aí, ó. Manda um áudio de 10, 15 segundos. Mas já edifique quem você pode edificar. Deus vai te usar. Só basta você se deixar ser usado por Ele. É isso aí. É isso aí, Isaías. Amém. 53 minutos de live, nós vamos partir para o finalmente aqui. Cara, eu anseio no meu coração que se levante realmente, né, pessoas, eu sei que a igreja também fez parte, né, muitos jovens fez parte do movimento Descende,
né? O ano passado, dia 8 de fevereiro, estava lá levantando calçado, eu estava lá também, levantando calçado, né? E dizendo para Jesus, Senhor, eu estou aqui, envia-me. E não basta só levantar o calçado, vai dar só chulé se você levantar o calçado, mas não prostrar o coração. Então, nesse tempo, não é tempo da gente se acovardar, não. Não é tempo da gente se esconder, não. É tempo da gente se posicionar. E eu desejo realmente, cara, ó, a Batista da Lagoinha, não só em BH, em vários lugares do mundo agora. É uma igreja abençoada demais, conhecida por esse movimento jovem, né, despertada por esse movimento jovem, e que Deus continue levantando jovens aí, e que também seja uma inspiração para muitos outros jovens. Né, até usei o pastor Lucinho aqui na igreja esses dias. Eu me lembro há um tempo atrás, né, uma vez que ele foi lá para Israel, pintando meio-fio e coisa arada, né, arrumando as coisas. E eu disse isso para o João, eu falei assim, ó, eu moro na roça, né? Eu tenho falo para o pessoal, explicado bem certinho, aqui é a roça. E às vezes a pessoa da roça tem um estigma, ela se acha inferior aos outros. Ela tem dificuldade de levantar a cabeça, se acha da roça, que fala esquisito, que veste roupa xadrez, né? Que tem cheiro de milho, de soja, que não, né? Coisa diferente. Eu disse para ele, levanta a cabeça, porque às vezes você está lá assistindo alguma coisa na internet, tá vendo aqui o pastor Fernando, tá vendo aqui o pastor Isaías, tá, daqui a pouco entra ali, tá o pastor Lucinho, e vê assim, nossa, cara, o cara foi lá e evangelizou em tal lugar, o cara foi lá e pintou os meio-fio da cidade dele, mas você também pode ser o protagonista dessa história. Você pode ser a pessoa que vai lá, daí você arruma um negócio, fala, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar a casa da viúva e vamos arrumar. Vamos pegar lá o tal lugar, vamos plantar flor, vamos consertar o telhado de não sei quem, vamos pintar as ruas da nossa cidade, né? Vamos orar nos hospitais. Que legal, o pessoal tá orando, eu vi lá no seu stories, né? A galera orando, a galera intercedendo, que legal. O pastor Isaías lá, tem uma turma lá que tem que orar. Aí se o cara admira, mas na hora que chega a hora de fazer, o cara fala, não, né? Às vezes está a oportunidade do lado dele, vai lá então orar pelo teu vizinho, vai lá orar lá no hospital da tua cidade, vai fazer alguma coisa, né? Movimenta aí o poupanção da caixa aí e sai desse lugar, faz a diferença, começa a lutar contra a indiferença. Ele gosta de aplaudir, mas ele não gosta de servir. Ele quer, às vezes, até a posição, mas ele não quer o propósito. Então, cara, que Deus possa continuar usando muito vocês, né? Ministério de vocês aí, o Legacy Jovem. Já gostei do nome do ministério, cara. Que top, né? Que seja um legado realmente que vocês construam, né? Já existe esse legado, mas que esse legado continue sendo perpetuado na nossa nação e que essa igreja realmente, nesse movimento, possa despertar o coração de muitos e muitos jovens no nome de Jesus. Amém. Brother, Amém. ora por Eu queria nós aí, agradecer ora por pelo essa galera convite. abençoada. Se quiser falar mais alguma coisa também, manda bala. Claro, oro sim. Antes de orar, só agradecer o convite. Obrigado, obrigado você que acompanhou aí até agora. Não vai embora não, deixa eu abençoar a sua vida aqui também. Tá? E estamos aí às ordens. Precisando é só nos chamar, tá? Pai, obrigado pela vida, Senhor, Pode ter de cada certeza. pessoa que nos acompanhou. Obrigado, Senhor Jesus, Amém, por esse Jesus. momento precioso que o Senhor nos deu, Pai. Obrigado por esse momento maravilhoso de compartilhar, Pai, tudo que o Senhor tem feito, compartilhar da Tua palavra, que permanece sendo boa, Pai. Uma palavra viva, que ainda fere o nosso coração, é uma espada de dois gumes afiada, separando juntas e medula. Pai, que o Senhor nos dê essa consciência de que te seguir tem um preço, Pai. Te seguir tem um preço, mas ao mesmo tempo que a cruz parece ser algo pesado, doloroso, o Senhor nos garante que o seu jugo é suave, que o seu fardo é leve, Pai. Então nos dê coragem, para que como os seus discípulos, possamos negar a nós mesmos todos os dias, tomar a nossa cruz todos os dias e te seguir todos os dias. Não nos deixe te negar, Pai. Levante uma geração de jovens, Pai, que são verdadeiros, ousados e que estão dispostos, Senhor Jesus, a pagar um preço por te seguir. É isso que nós queremos e buscamos, Pai. Nós buscamos jovens, fortes, corajosos, que não vão se acovardar, não vão retroceder, vão avançar. Amém. E aonde a geração anterior falhou, esses jovens vão conseguir superá-los, Pai. Muito e muito mais. É o que nós pedimos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Amém.
Isaías, muito obrigado, tá, cara, por ter aceito esse convite. Essa é a primeira de muitas. Vamos fazer mais lives aí, vamos se conectar, vamos estar mais próximo. Né? Eu também quero te mandar um presente, vou te mandar esse livro aqui, ó, Pastores de Coração. Depois você me manda seu endereço, fazendo um favor, já vou encaminhar, né, Pô, show de para bola, tua mano. vida Sou como apaixonado por livro. gratidão aí, Traz pra vocês, como então. gratidão. Aí, ó, ô louco, cara. Aí tem Tô livro, aqui hein? já, tem Mas- livro aqui, eu sou... Viu? Mas não que você já leu tudo isso aí. Aqui no chão. Tudo eu não li não, né? Mas já lemos a maioria aí. Pastor tem que ler, né? É o santo ofício da palavra. Tem que a gente ler. Tem que ler o tempo todo. Isso aí. Você conhece o Mas, meu querido, pastor vai- Marciano Jesus Hortêncio? abençoe. Pastor Marciano. Conhece o pastor Hortêncio. Marciano Hortêncio, da Alcance de Curitiba? Não. Pelo menos assim, de nome não. Talvez Não. eu... A foto da live, a Carol tá lembrando ali, ó. Amanhã de manhã nós vamos estar com o pastor Marciano Hortêncio, ele é o pastor da comunidade Alcance. O pastor Luciano Boa. Subirá é o responsável por essa igreja. Né? E ele, Ah, que na legal. verdade, o Marciano Hortêncio fica ali na igreja local, pastoreando a igreja, enquanto ele exerce o ministério de ensino dele, né, na nação brasileira e fora. Então, amanhã, 11 horas da manhã, vai ser uma live extraordinária aí, né, que a gente vai ter às 11 horas, e à noite vai estar com o pastor Davi, Tiago David, na verdade, Tiago David, eu também não conheço, tá igual o Isaías, assim, nós vamos se conhecer amanhã à noite. Ele é da igreja da cidade de São José dos Campos, um dos pastores lá também, né, conectando aí com várias pessoas abençoadas, um tempo precioso. Vamos tirar uma foto, Isaías? Vamos. Registrar esse momento aí? Eternizar esse momento? Espera lá. Deixa eu puxar aqui. Olha o sorriso. Aproveita que eu tirei o aparelho hoje. Aí, ficou bonito, cara. Parabéns, ó. Ficou top. Gente, bonito. Boa noite, Isaías. Deus abençoe, meu Boa querido. noite, Jesus abençoe. Boa noite para vocês, Tamo meus junto. queridos. Deus abençoe vocês. Beijo para vocês.